Bom, meu amigo torcedor vascaíno, enfim, a renovação do Rayan saiu do papel, tá? Agora tá tudo certo, o Vasco renova com uma de suas maiores joias destes últimos anos. A gente, é claro, vai falar sobre isso aqui com vocês neste Boa Noite Gigante. Além disso, também trazer muitas outras informações. Tivemos hoje sendo anunciado na base Cruz Maltina outra grande promessa, um jogador que veio até mesmo do São Paulo, de destaque por lá, que o Vasco fez questão de trazer aqui para o Rio de Janeiro e incluí-lo nesse projeto da base Cruz Maltina. A gente vai trazer informações sobre essa notícia, quem é, né? Samuel Jesus, o nome dessa fera aí, que chega para reforçar a nossa base. Além disso, muitas outras novidades, temos informações sobre Vasco da Gama Esporte, jogo que acontecerá amanhã. Tem também algumas críticas que eu farei questão de fazer à atual diretoria, já adianto aqui a vocês. Um absurdo que vem acontecendo e se mostrou real, bem real mesmo, no início desse Campeonato Brasileiro. Fique ligado, eu vou falar sobre isso logo no início desse Boa Noite Gigante, vocês vão até concordar comigo com relação a isso. Mas, enfim, meu amigo, teremos aí pela frente um Boa Noite Gigante bem agitado, bem movimentado, cheio de muitas informações e novidades a todos vocês. Entretanto, rapidamente aqui, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, tá? Eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com muita informação, muita novidade e, acima de tudo, também muita vascainidade, né? Temos o Acorda Vascão, saindo sempre às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do dia e sai sempre pela parte da tarde. E temos esse daqui, que é o Boa Noite Gigante, o terceiro e último vídeo do dia, saindo pela parte da noite. Então, é claro, eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como a gente sempre deixa muito bem claro aqui durante os nossos vídeos, e principalmente a sua inscrição, pois estamos aí no objetivo de chegar à marca tão importante dos 150 mil inscritos, e eu conto com você aí do outro lado para que isso aconteça. É muito rápido, cara. É só você apertar essa palavrinha inscreva-se que tem aí embaixo do vídeo. É tão fácil, sabe? É tão rápido, é tão simples e muita gente não faz ou até não sabe fazer. Então já lhe aviso. Você que quer ter sempre acesso ao nosso conteúdo, quer ter sempre acesso às informações do Vasco através do nosso canal, clique nessa palavrinha inscreva-se aqui embaixo e você terá rápido acesso aqui aos nossos vídeos. Fechou? Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco, meu amigo. E eu quero começar aqui, primeiramente com vocês, no caso, Boa Noite Gigante, falando sobre uma informação que acabou de sair. A gente sempre prioriza as notícias, prioriza as informações. Então, a gente acaba de ter essa notícia e traz para vocês exatamente nesse iniciozinho do Boa Noite Gigante, que é uma informação sobre 777 Partners, tá? Informação dada até pelo jornalista Joel Silva agora há pouco, sobre esse julgamento que está marcado da SAF na Fundação Getúlio Vargas, né? O Vasco Associativo, o Clube de Regatas Vasco da Gama, presidido pelo presidente Pedrinho, ele se posicionou sobre um pedido da 777 Partners que visa impugnar Luciano Bandeira, que é, no caso, o advogado indicado pelo clube para atuar na arbitragem representando o Vasco da Gama. Qual é essa situação, né? Acima de tudo, para explicar a vocês. Vasco e 777 Partners, quando assinaram o contrato lá no meio de 2022 para a venda da Vasco da Gama SAF, no contrato foi-se colocado que qualquer problema, qualquer atrito que acontecesse entre as partes, a Fundação Getúlio Vargas teria que intermediar esse conflito. Aconteceu um conflito, todo esse imbróglio envolvendo o Vasco 777 que se deu lá no meio do ano passado e perdura até hoje. A Fundação Getúlio Vargas, a FGV, se colocou no caso. E tanto o Vasco quanto a 777, eles têm que escolher um árbitro para representá-los nessa grande questão judicial. O Vasco escolheu o Luciano Bandeira e a 777, nesse momento, tenta impugnar a presença do Luciano nesta arbitragem. E o Vasco, em nota, né, ele se manifestou com relação a isso. Olha o que o Vasco disse, abre aspas. Mais uma vez, os patronos da 777 Partners tentam criar uma cortina de fumaça. Desde que assumiu a defesa da empresa norte-americana na arbitragem,
em flagrante conflito de interesse, pois também defende os interesses da Liga Forte União. O novo escritório vem adotando chicanas jurídicas com o objetivo de tumultuar o andamento da arbitragem para, dessa forma, aparentar que está prestando um bom serviço. Obviamente, se a 777 acreditasse no seu direito, não precisaria impugnar nem demonstrar medo de todos os árbitros indicados pelo Vasco da Gama, até porque todos os indicados são profissionais sérios, com atuação ilibida no mercado. O que esse escritório está fazendo é um desrespeito aos advogados indicados e à própria Fundação FGV. Então, assim, um clima, né, de tensão total nesse julgamento, que a expectativa ocorra ainda durante esse ano de 2025, que poderá ou dar a 777 70% das ações que foram colocadas em contrato e assinadas lá em meados de 2022, ou devolver ao Vasco, né, os 40% das ações que estão hoje nas mãos da própria Fundação Getúlio Vargas, e aí no final de tudo o Vasco ficar com 70%, se tornar o sócio majoritário e o grupo norte-americano permanecer com os outros 30%, ou até mesmo, dependendo da situação, o Vasco conseguir recuperar esses 30% que a 777 integralizou. Muita coisa vai acontecer aí na justiça, tem muita coisa louca de fato rolando, e a gente traz um pouquinho aí das palavras do próprio Felipe Carregal, o vice-presidente jurídico do Vasco, explicando um pouco sobre essa situação envolvendo o Vasco, 777 e FG. Além de tudo que esses caras poderiam ter feito durante esses 5 meses, a gente hoje, se não fosse eliminar, o Vasco estaria hoje envolvido numa novela policial entre 777, ACAP, Leader Hall, processo em Nova York, acusação de fraude nos Estados Unidos, em Londres. Tipo assim, um ônibus sem rumo, né? Um ônibus sem comando. Totalmente sem rumo. A gestão da 777 na Vasco SAF, muito bem, um bom paralelo que você fez. Era um ônibus absolutamente desgovernado, sem motorista, não, com motorista, mas sem carteira, que não sabia para onde estava indo, tá? E que o destino era o abismo. Esse era o cenário. Então, com a liminar, o que a gente consegue? A gente assume um ônibus em movimento, dá um giro de 180 para tirar do abismo, troca o piloto que não sabia o que estava fazendo. Então, assim, imagina um cenário hoje, com a gente fora do controle, sem um aporte. Sim, realmente eu não sei o que a gente estaria fazendo nesse momento, ou se teria algo, né? Não, ou se teria algo a se fazer, porque a chance da situação estar num estado irreversível é enorme, considerando tudo que a gente viu. Teve uma perícia no processo que identificou fraude no extrato. Isso vai ser investigado. Mas olha que loucura, eu ia ficar esperando até setembro com esses caras lá na gestão. Pô, pelo amor de Deus, isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Com todo o respeito aos especialistas que defendem um negócio desse. Na minha opinião, é indefensável isso. Considerando tudo que a gente viu até agora, tudo que a gente levantou, tudo que saiu na imprensa. A 777 não existe mais. Olha isso. Uma explicação mais... A FGV está nos dois procedimentos. Vamos lá, o que a gente tem contra a 777 é uma arbitragem, tá? Uma arbitragem na qual se discute inadimplemento por parte da 777, gestão temerária, atos abusivos, tá? Essa arbitragem na FGV, ela vai ser julgada por 3 árbitros, tá? Isso é uma arbitragem, tá? Esse procedimento novo que foi instaurado ontem é um procedimento de mediação, não é um litígio, tá? Essa é a diferença crucial aqui. Esse movimento que nós fizemos ontem é mediação, nada tem a ver com litígio, tá? Os credores vão ser chamados um por um e nós vamos negociar a dívida. É isso, tá? Não é litígio, não é briga, é conversa. Bom, meu amigo torcedor vascaíno, permanecendo aqui com esse Boa Noite Gigante, a gente, é claro, ainda tem muita informação e muita novidade para trazer a vocês durante o vídeo. Nesse momento, eu quero falar com vocês com aquilo que eu trouxe lá na introdução do vídeo, queria causar certo conflito, né, no meio da torcida vascaína. Qual é a notícia, qual é a informação? Foi feita uma pesquisa do ticket médio, ou seja, né, do preço médio do ingresso do Campeonato Brasileiro nas 2 primeiras rodadas de Brasileirão.
E o Vasco, ele registra simplesmente o segundo maior valor médio de ingressos. O Vasco da Gama, ele representa o segundo maior valor médio de ingressos. O ingresso mais caro do Vasco, ele está na casa dos R$180. Entretanto, qual é a situação? O ingresso mais barato, que é o do setor da arquibancada, ele também é um ingresso caro. E aí o ticket médio desse ingresso do Vasco da Gama, ele fica na casa dos R$74. Para uso de comparação, o menor ticket médio foi do Flamengo, foi do Fortaleza e Fluminense, né? Um ingresso que o Fortaleza ele vendeu na Arena Castelão. O ticket médio foi de 14. Olha a comparação. O ticket médio do Vasco foi de 74. O ticket médio do Fortaleza, que é uma equipe que hoje está na Libertadores, uma equipe que hoje busca por vaga na Libertadores do ano que vem, luta na parte de cima da tabela, tem um ticket médio R$60 mais barato do que o do Vasco da Gama. Além do que a gente está falando de uma arena, um estádio moderno, com uma grande infraestrutura, e estamos falando de um São Januário, que nitidamente há uma urgência pela sua reforma. O Vasco ele fica na segunda colocação e tem na primeira colocação o Palmeiras. O Palmeiras, meu amigo, tem um ticket médio de R$92. Palmeiras campeão da Libertadores, Palmeiras campeão de vários paulistas nesses últimos anos, o atual campeão brasileiro, tem um lindo estádio, o Allianz Parque, com uma grande infraestrutura, então é entendível ter um ticket médio tão alto. O Vasco não. E só para fechar aqui essa parte, o ticket médio do Palmeiras 92, o ticket médio do Vasco 74, o ticket médio do Flamengo R$69, o ticket médio do Corinthians 68. Ou seja, o Vasco ele fica à frente de Flamengo, Corinthians, Botafogo, Atlético Mineiro, São Paulo, Cruzeiro. É completamente surreal. A gente tanto fala bem, a gente tanto tenta dar luz, no bom sentido, às atitudes dessa atual diretoria, mas um ticket médio no valor de R$74 nas condições atuais de São Januário, eu acho que é um pouco exacerbado, né? É um pouquinho, sim, além do normal. Mas deixa aí a sua opinião nos comentários. Prosseguindo aqui com o vídeo, né, falando rapidamente sobre Vasco e Sport, jogo que irá acontecer amanhã, inclusive em São Januário. Expectativa é que para essa partida não haja muitas mudanças. O Vasco deve repetir exatamente a mesma escalação que entrou em campo contra o Puerto Cabello na última terça-feira, com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, João Vitor, Maurício Lemos e Piton, né, no sistema defensivo, Hugo Moura, Tietê e Garré no meio de campo, e no ataque, Hugo Moura, Tietê e Coutinho no meio, e no ataque Garré, Nuno Moreira e Pablo Verrete. Deve ser exatamente esse o time titular que vai enfrentar o Sport neste próximo sábado. O Vasco, inclusive hoje, através de nota, trouxe algumas informações. A primeira é com relação ao ainda não retorno de Guilherme Estrela. Muita gente vem perguntando sobre a situação desse cria das categorias de base do Vasco, que iniciou tão bem no profissional, mas por conta das lesões acabou não conseguindo dar andamento, né, à sua evolução. Informações aí do próprio Vasco da Gama é que o Guilherme Estrela continua em recuperação, apesar da restrição de volumes das últimas semanas. O Guilherme Estrela apresentou um edema ósseo no joelho direito e faz tratamento com a fisioterapia. A recuperação é avaliada dia a dia, de acordo com informações do próprio Vasco, e o retorno a campo dependerá da evolução no tratamento. E com relação, a claro, às saídas, Patrick de Luca, o Vasco oficializou a saída do jogador, confirmando a ida dele em definitivo para o Cuiabá. O próprio Vasco, através de nota da assessoria de imprensa, diz: o jogador foi o primeiro contratado da SAF em 22, vindo do Bahia. De Luca jogou 10 vezes com a camisa do Vasco e marcou 3 gols, tendo sofrido uma lesão séria de ligamentos em março de 2023. Então, Guilherme Estrela está longe ainda de voltar aos gramados nitidamente, e Patrick de Luca, infelizmente não, né? Bom para ele, que não estava sendo utilizado, segue a sua vida vestindo a camisa de um outro clube. Seguindo com boas notícias, seguindo com boas informações, acabamos de ter aí a notícia da renovação contratual do garoto Ryan, né, meu amigo vascaíno. O Vasco ainda não oficializou, mas tende a oficializar essa situação nas próximas horas, ou no mais tardar nos próximos dias, até o próximo domingo, inclusive. O Vasco acertou a renovação de contrato com o atleta até o final do ano que vem. O jogador tinha um vínculo contratual com o Vasco apenas até o final desse ano, até o final de 2025. Havia uma grande preocupação internamente com relação à situação do Ryan. Por quê? Tendo um contrato até o final desse ano, no meio da temporada ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. A gente está falando de um jogador valorizado, um atleta hoje que nesse momento desperta o interesse de vários clubes ao entorno do mundo. Então a intenção da diretoria, renovando o contrato do Ryan, além de, é claro,
proibir, não deixar com que ele assine um pré-contrato com qualquer outro clube de graça, é também valorizar o passe do jogador, aumentar o salário dele, aumentar o valor da multa rescisória, para que quando ocorra a venda, o Ryan possa estar mais valorizado e o Ryan ganhe mais, porque se o Ryan, por exemplo, tem um salário hoje no Vasco com seu antigo contrato de R$20 mil, se o Vasco sobe o salário do Ryan para 80 nessa renovação, lá no meio do ano, o clube que vir comprá-lo vai contratar e vai oferecer uma proposta nas mãos dele com um salário ainda maior. Então, a renovação é importante para o próprio Ryan e é importante para o Vasco, porque valoriza o jogador, valoriza o ativo do clube e, além de tudo, aumentando uma multa rescisória, o Vasco poderá vender o jogador por um valor mais caro ainda. Então, informação muito importante que foi divulgada inicialmente pelo jornalista Matheus Gilbert e confirmada, tá, nestas últimas horas. Em dezembro desse ano, do ano passado, aliás, Lyon, Fiorentina vieram atrás do Ryan e já nesse ano muitos clubes da Inglaterra procuraram o Vasco pela contratação do jogador. Casos de Tottenham, casos de Nottingham Forest, casos de Arsenal, clubes hoje que observam o Ryan e têm interesse na contratação desse jovem jogador de 18 anos de idade, que já tem 33 partidas como profissional do Vasco da Gama, marcando 2 gols e dando uma assistência. Uma das grandes joias da base cruzmaltina, que foi o grande destaque, né, um dos grandes destaques desse sul-americano sub-20 que aconteceu na Venezuela no início desse ano de 2025, com a camisa da amarelinha. Boa notícia, deixe a sua opinião nos comentários. O Vasco, é importante lembrar, mesmo diante da renovação, busca uma venda já no meio dessa temporada. A informação é que o Vasco pretende vender o valor num preço base de 20 milhões de euros, entretanto que pode chegar até 35 milhões de euros. Né? O Vasco quer fazer muita grana aí com o Ryan, algumas propostas já até chegaram na casa dos 10, 15 milhões de euros, mas o Vasco, todas com esse valor, rejeitou. O Vasco quer fazer do Ryan a maior venda da história do Clube de Regatas Vasco da Gama e uma das maiores do futebol brasileiro. Boa notícia, vascaíno, deixa aí a sua opinião nos comentários. E para fechar agora esse Boa Noite Gigante, informação muito importante que o Vasco fechou, né? O Vasco da Gama fechou a contratação do meia Samuel Jesus, jogador que pertence ao São Paulo e vem para a base cruzmaltina por um empréstimo. Pelo São Paulo, ele vestiu a camisa do clube em 20 partidas, marcando 3 gols e dando 2 assistências. Ele pertence não ao São Paulo, melhor dizendo, ele pertence ao Laranja Mecânica do Paraná e estava emprestado ao São Paulo. Acabou não ficando no clube paulista por falta de acordo e o Vasco viu essa oportunidade, passou à frente aí do São Paulo na situação e o trouxe para cá. Meio campo, 19 anos de idade, automaticamente com bons números, né? Em 20 partidas, um meia, ter 3 gols marcados, aliás, não 3 gols marcados, né? Ter 3 gols marcados e 2 assistências são números bem, assim, interessantes. É um meia que atua ali na parte da frente do campo, um camisa 8, um camisa 10, jogador bem interessante, que vem agora para a base cruzmaltina. O Vasco, que fechou recentemente com um jogador também oriundo da base do Coritiba, que passou pela base do Palmeiras, de seleção brasileira, e agora fecha com esse jogador vindo da base do São Paulo. O nosso cruzmaltino tá de olho, né? Só para confirmar o nome do jogador que o Vasco fechou recentemente, o Alassi. O Vasco fechou com o Alassi nesses últimos dias, anunciou inclusive ontem, e agora fecha com Samuel Jesus, ex-São Paulo. Boa notícia? Deixe a sua opinião aí nos comentários. É o Vasco de olho aí na sua base. Eu, Lucas, fico por aqui. Esse foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo, né, dessa sexta-feira. Amanhã às 7 horas em ponto, estarei aqui trazendo ainda mais novidades e informações sobre o nosso cruzmaltino com a cor da Vascão. Muito obrigado por tudo. Curta, compartilhe, se inscreva. E como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.